Fala, palestrinos! Bora começar a semana. E para começar a semana bem, vou deixar para vocês aí os recortes da vitória do Remo para cima do São Paulo. Pessoal da Jovem Pan, vou deixar os créditos aí embaixo na descrição. Avante palestra, segue o líder. Bruno Prado, a sua análise desse jogo ruim do São Paulo, um jogo ruim como um todo também, mas que saiu com a vitória do Remo, que conseguiu um gol no finalzinho, vitória importante pro Remo e derrota importante também pro São Paulo, que agora vem em queda livre neste Campeonato Brasileiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, PH. Muito ruim mesmo. O São Paulo, ele vinha de uma sequência sem vitórias em várias competições. Ele ganhou no meio de semana porque pegou um time muito ruim, que foi o Boston River do Uruguai na Sul-Americana. E no Brasileiro segue com o tabu. O Remo em Belém, não, ele dificulta para todo mundo, né? O Palmeiras perdeu ponto lá e quase todo mundo, vai ter muito time que vai perder ponto lá em Belém, né? O Remo, ele tem dificuldades para vencer os jogos. Foi apenas a 4ª vitória do Remo no campeonato, uma delas inclusive foi fora de casa contra o Botafogo, né? Então o Remo, para ter alguma possibilidade real de escapar, ele tem que ganhar mais jogos, principalmente em Belém. E hoje ele conseguiu vencer, mas assim, foi um jogo mais para 0-0, claro, o Remo merece, teve a oportunidade, marcou o São Paulo, entregou a oportunidade para o Remo, o erro do Enzo Dias na saída de bola já aos 48 do segundo tempo, então não dá para discutir a vitória do Remo. Mas falando do jogo, foi um jogo bem ruim. O primeiro tempo até um pouquinho melhor que o segundo, né? O primeiro tempo já não foi grande coisa, né? Pelo menos o primeiro tempo, tivemos 3 boas chances de gol, né? O São Paulo teve a primeira com o Arthur, né, no passe bom do Caleri, saindo da área, o Arthur entrando em diagonal, saiu frente a frente com o Ivan, chutou a bola, bateu no rosto do goleiro do Remo. Teve uma chance do Vitor Bueno, uma finalização muito ruim, uma jogada pela direita, o Vitor Bueno tinha boa condição ali e perdeu. E teve uma bela cobrança de falta do Arthur no final do primeiro tempo, que o Ivan fez uma grande defesa. Primeiro tempo muito mais com o São Paulo nos contra-ataques, e levando perigo nos contra-ataques, e o Remo tentando criar alguma coisa com posse de bola, mas com enorme dificuldade. No segundo tempo, o jogo foi até mais arrastado. O São Paulo Dorival mexendo no time, tentando dar um pouco mais de vida, né? Que nem nos contra-ataques o São Paulo estava levando perigo, né? Botou os garotos, entrou o Luca na ponta esquerda, entrou o TT na direita, entrou o Hugo no meio campo, mas não melhorou, né? O São Paulo, o segundo tempo foi um jogo de pouquíssimas oportunidades, o Remo com muita dificuldade para conseguir sufocar o adversário. O São Paulo, aqueles contra-ataques do primeiro tempo pararam de acontecer na segunda etapa. Marcos Antônio voltando, mas ainda sem ritmo, né? Entrou no lugar do André Silva mais uma vez utilizado jogando atrás do Caleri, né? Jogando ali como um meia, segundo atacante centralizado, né? Atrás do centroavante argentino. E no final, né? Quando o jogo parecia que ia terminar no 0-0, o Enzo Dias erra uma saída de bola tranquila, fácil, chuta a bola em cima do jogador do Remo, a bola sobra pro Marcelinho. Começou o jogo na lateral direita, com a entrada do Matheus Alexandre, foi adiantado lá pra ponta, né? Onde estava o Iago Pikachu, e bateu cruzado, fez 1-0, né? O Remo vence, segue na zona de rebaixamento, mas encosta, né? O Remo o Remo, que parecia bem distante, ele encosta ali nos times fora da zona de rebaixamento, e o São Paulo vai despencando. Ele ficou um tempão em 4º lugar, muito pelo bom início que teve no campeonato, né? Uma gordurinha ali que tinha do início do campeonato, né? Das 6 primeiras rodadas, o São Paulo fez 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Foi isso, né? Nas 6 primeiras rodadas. Não, até melhor, foram 5 vitórias e 1 empate nas 6 primeiras rodadas, né? Nos 4 primeiros jogos, né? Ganhou do Flamengo, do Grêmio, do Coritiba, depois com o Crespo, empatou com o Santos, com o Roger, ganhou as 2 primeiras, da Chapecoense e do Bragantino. Então, São Paulo fez 16 de 18 nas 6 primeiras rodadas. Essa gordurinha, já que o resto do campeonato, com exceção dos 2 lá na frente, Palmeiras e Flamengo, o resto oscila demais, né? Então, São Paulo não vencia, aí o outro vencia, mas na outra rodada já não vencia. Aí o São Paulo ganhava no Morumbi, aí ia pra fora, perdia, mas o outro também não conseguia. Então ele ficou um tempão lá em 4º, mas aí não ganha. Aí o São Paulo começou a nem oscilar mais, começou a cair mesmo, né? Porque antes ganhava em casa, perdia fora. Começou a não ganhar também em casa e agora tá na 8ª posição. Vai pra Copa do Mundo em 8º. Cruzeiro e Flu já acabou também, né? Que se o Cruzeiro ganha do Flu, ia pra 9º São Paulo. Mas tá 1-1 com esse empate, o São Paulo ainda fica em 8º. Então o São Paulo de 4º cai para 8º em 3 rodadas, né? 3 rodadas estava lá em 4º lugar. O Corinthians, por exemplo, que estava na zona de rebaixamento até outro dia, está 1 ponto atrás do São Paulo já. Então o São Paulo não só se distancia um pouquinho, não se distancia, que está todo mundo colado, mas São Paulo sai da zona de Libertadores, que é o seu objetivo no campeonato, e tem que abrir o olho para não encostar lá embaixo, né? Quando voltar da Copa do Mundo tem que voltar bem. São Paulo está a 5 pontos do Vasco, que hoje é o 17º.
Exatamente. São Paulo, então, José Manuel de Barros, que vive uma situação muito complicada neste ano, por conta das questões extracampo e também pela formação do seu elenco. A gente pode até se alongar um pouquinho mais com relação a esse tema, mas o São Paulo, neste momento, na 8ª colocação e em queda livre, viu, Zé? Porque são 12 jogos, aliás, são 5 jogos, os últimos 5 jogos neste Campeonato Brasileiro, com 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, em 15 disputados, ele conseguiu 2. Vem uma situação muito complicada neste Brasileirão. Boa noite, Zé. PH, boa noite, meus amigos. Agora, nesse pós-jogo da Jovem Pan, é normal para um time que vinha sem vitória 8 jogos, que só ganhou porque era o Boston River, time muito fraquíssimo, pior do que o São Paulo, mas que hoje enfrentou um adversário também fraco e conseguiu perder. Porque, como bem disse o Bruno, não é fácil para ninguém enfrentar um Remo no Mangueirão. Ainda assim, eu achei que não dava para piorar o que eu vi no primeiro tempo do São Paulo. São Paulo foi muito mal no primeiro tempo, mas ele finalizou 4 vezes a gol contra nenhuma do Remo. Ele foi o menos pior no comparativo com o Remo. O jogo do primeiro tempo foi muito ruim, muito fraco. Mas o São Paulo foi menos pior. Finalizou mais, teve mais posse de bola, teve 4 finalizações e o goleiro Ivan salvou o Remo da derrota no primeiro tempo. Fez pelo menos 2 grandes defesas, o Ivan. Dá para dizer que o São Paulo merecia sair com a vitória no primeiro tempo, apesar do péssimo futebol. Segundo tempo se inverteu. São Paulo piorou demais. E o Remo foi quem finalizou 2 vezes a gol contra 0 do São Paulo. São Paulo teve 0 finalização a gol no segundo tempo. Teve menos finalizações no total, no gol nenhuma, enfim. Eu não acreditava, depois que terminou o primeiro tempo, falei, no segundo tempo não tem como ser pior. Né? A gente viu um futebol paupérrimo, um jogo terrível, né, das 2 equipes no primeiro tempo. Mas não é que piorou no segundo. Mas aí, se eu falei que no primeiro tempo o São Paulo foi menos pior, no segundo foi o Remo. O Remo foi menos pior. E ganhou de presente um gol, né? Ia terminar 0-0, que a gente poderia usar como nota do jogo. Mas aí o Enzo Dias, né? Acabou oferecendo um gol de presente, deu um chutão ali em cima do adversário, bateu no braço dele, mas estava aqui, ele colocou o corpo de lado e o braço estava do lado, colado junto ao corpo. Bateu no braço efetivamente, mas não é para ser marcado esse toque mesmo, a não ser que ele fizesse o gol, né? A bola sobrou pro Marcelinho, que matou. Foi o primeiro que ficou cara a cara com o goleiro e conseguiu colocar a bola na rede. E o prêmio do Remo foi esse. O único jogador no jogo que teve a oportunidade de finalizar frente a frente com o goleiro e que acertou o gol e colocou na casinha. E fez os 3 pontos, fez 1-0 assim. Mas, é um jogo para esquecer. São Paulo foi muito mal. Futuro do São Paulo, só Deus sabe, rapaz. Eu não sei o que será do São Paulo. Não tem dinheiro para ir ao mercado para reforçar. O time, do jeito que tá, começou bem lá com um treinador. Trocou, foi mais ou menos. Aí trocou de novo, piorou. Cada troca, parece que a coisa tá piorando, né? E aí vem as contusões também. A do Marcos Antônio foi significativa. A zaga hoje com o garoto Osório. É uma série de questões. Lucas, né? Não consegue jogar e nem deve mais jogar. Lucas, né? Não joga mais. Luciano agora machucou na reta final. Perdeu o Luciano. Ou seja, o São Paulo, o time titular... eu tenho a impressão que a gente também pode acreditar um pouco do sucesso no início do Campeonato Brasileiro ao time que estava inteirinho, né? Sem problemas médicos. Quando a expectativa era que fosse um ano diferente, né? Quem sabe dessa vez. E aí muita gente culpa o Roger Machado pela contusão do Marcos Antônio, não sei se ele teve ou não. Diz que caiu ele num jogo foi da Sul-Americana, não, da Sul-Americana ou Copa do Brasil? Foi Sul-Americana? Foi contra o Rings. Contra o Rings, né? E aí ele se contundiu. De qualquer forma, tem que olhar para frente e buscar soluções. Eu não sei se será fácil, não sei se o Dorival vai conseguir encontrar soluções para o São Paulo. Vai ter a parada, férias, depois a volta e uma espécie de intertemporada aí para o São Paulo vir para o segundo semestre para ver se reencontra o futebol do começo do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai conseguir, não. A gente não sabe se vai conseguir, mas tem um aspecto muito importante, Giovanni Chacon, porque o São Paulo, a gente já imagina que o futuro vai ser um futuro sombrio, mas se a gente for analisar com as peças atuais que o São Paulo tem, o São Paulo hoje, no banco de reserva, no segundo tempo, colocou o Marcos Antônio, que é um jogador que inclusive está cotado para ser negociado. Claro, tem toda aquela questão do contrato com o São Paulo e a Lazio, mas era um jogador que tinha mercado aqui no futebol nacional.
TT, Luca, Hugo e Tapia. Então, sinceramente, Giovanni Chacon, eu entendo que a situação financeira do São Paulo seja crítica, mas o São Paulo, se ele quiser almejar qualquer coisa e até mesmo disputar para não ser rebaixado, caso vire totalmente o cenário do São Paulo neste Campeonato Brasileiro, mas supondo que isso venha a acontecer, o São Paulo, com as peças que tem, dificilmente vai conseguir ser competitivo nesse segundo turno, Chacon. Sem dúvida nenhuma. Claro que o trabalho do Dorival, de forma efetiva, nem começou, né? O cara tem 4 jogos, é difícil que ele implemente alguma coisa de ideia antes da pausa para a Copa do Mundo. Acredito que até depois desse período de férias que os jogadores irão ter, e não adianta o torcedor, nesse momento até de raiva, falar, não tem que ter férias, tem que só treinar. Os jogadores são CLT, eles têm 30 dias de férias, obrigatoriamente, né? Mas o ponto é, eu acho que no tempo restante que o Dorival trabalhar, com o elenco, que o elenco reapresentar, aí sim eu acho que as ideias serão apresentadas. Isso não é uma defesa ao Dorival, que eu há muito tempo digo isso aqui, não acho o Dorival o gênio do futebol, o inventor da roda. Acho bem longe disso, inclusive. Mas cobrar o Dorival acho que só vai ser possível agora a partir do segundo semestre. Ele está chegando agora. São Paulo já está no 3º técnico no ano. Uma troca que eu achei extremamente inexplicável, né? Porque não era por questão de desempenho em si, e muito mais por uma questão de comportamental de extracampo do Crespo, para trazer um Roger Machado, que nunca foi grande técnico em momento algum, e agora traz o Dorival, que também não é o inventor da roda, né? Então São Paulo num caminho muito de não entender o que ele quer. São Paulo, eu acho que é um time que não sabe o que quer bem do seu futuro, não sabe o que quer bem para um projeto a longo prazo. Primariamente é isso. Então, aí você vê Tapia, né? E entra, tudo bem, o Luca, TT e o Hugo, eu deixo de lado porque são garotos da base. Eles vão entrar, eles vão errar. O problema não é o Luca em 20 minutos não produzir nada. O problema é o Ferreirinha em 72 minutos fazer o que fez. Ele conseguia tropeçar na bola. O garoto não pode entrar num time todo remendado e assumir a responsabilidade. E o garoto que eu falo, são vários garotos ao mesmo tempo. Tô com você, Zé. São Paulo não tem condição de sobreviver, de fazer boa campanha sem Bobadilha, Cauli, Lucas Moura, Luciano, Sabino, Wendel, todos ausentes. Sem falar da Arboleda que sei lá... O Arboleda não tem nem... Que a gente precisa esquecer, né? O Arboleda não deveria vestir nem a camisa de treino do São Paulo. Não deveria nem pisar no CT do São Paulo. Mas foi um valor que o São Paulo perdeu. E deve dar como perdido. Aí você olha a folha salarial do São Paulo, olha a folha salarial do Remo. E, cara, dentro de campo, um Remo que queria na reta final da partida. Tinha desfalques também. Não vou nem entrar nesse... Eu tô falando de atitude mesmo. Atitude dentro de campo. O Remo querendo o resultado. Mas jogava em casa... Irmão, e daí? Tá fora de casa, você tá jogando São Paulo. Não tá jogando no time da Vila Inhocuinha. Eu acho que no primeiro tempo o São Paulo quis, não teve, foi competência. Não, isso falta. Acho que até quis. De forma absurda. Mas o segundo tempo, até o último foi minuto, ridículo. O Remo lutando pelo resultado. E o São Paulo trocando passes ali, Rafael e Alan Franco. Olha, é desanimadora a situação do São Paulo, desanimadora total. Desanimadora, talvez seja a palavra correta, né? Com relação ao São Paulo, Bruno Prado, porque, de fato, o São Paulo, com as peças que tem, já vai ser difícil ser competitivo no Campeonato Brasileiro, porque é uma equipe, um elenco um tanto quanto comum, a gente pode falar, né, Bruno Prado? Porque nesse momento está na 8ª colocação justamente por isso, está naquele bolo de equipes, do 6º colocado, que é o Bahia, 26 pontos, pro Vasco da Gama, 17º, com 20 pontos, são equipes muito próximas de equipes, de times, né? Falando futebolisticamente falando, né, Bruno? Porque o São Paulo, nesse momento, é o 8º colocado e, se a gente for analisar, não tem peças tão diferentes quanto o Atlético Mineiro, quanto o Corinthians, Botafogo, o Internacional, o Grêmio, que tá lá embaixo, o Vasco da Gama. Então, assim... O segundo turno do São Paulo, Bruno Prado, ele precisa ser mais... é uma questão que eu levanto para você também. Ser mais conservador com relação à pontuação e ficar de olho apenas na luta contra o Z4? Ou ainda dá para, por conta dessa proximidade também, até porque são apenas 4 pontos de diferença do São Paulo para o Bragantino, dá para sonhar com alguma vaguinha também em Libertadores da América? Ou tem que ficar de olho, sim, no Z4, Bruno Prado?
O São Paulo tá agora no meio da tabela, né? E oficialmente ele entrou naquele bolo aí desse monte de times que você falou, né? Que realmente são muito parecidos com o do São Paulo. O próprio time do Vasco, que é o 17º, não é um time pior que o do São Paulo. Acho que são times muito próximos também. Não acho que o São Paulo tem um time muito melhor que o Vasco, que hoje estaria rebaixado. Então, depende muito de como voltar. Você pode brigar por vaga na Libertadores, né? Eu sempre falo do Corinthians de 2024. Ficou na zona de rebaixamento, deu uma arrancada e foi para Libertadores. Ficou em 7º, foi para pré-Libertadores. Então, esses times são muito parecidos, né? Ao mesmo tempo que o São Paulo não é um time muito acima do Vasco, que é o 17º, ele também não é um time muito abaixo do Atlético Paranaense, que é o 4º. Não tem tanta diferença. O próprio Fluminense, eu acho que é desse bolo. Acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles estão acima muito pelo elenco. Aí o Fluminense, que é o terceiro, e claro, tá fazendo boa campanha com todo mérito. Beleza, é o melhor ali depois do Palmeiras e do Flamengo. Mas não acho que assim ele seja um time muito acima desse bolo enorme que vai terminar lá na zona do rebaixamento. É uma questão muito de detalhe, de acertar um time, de ganhar confiança, de não ter muito desfalque. O São Paulo, Zé falou aqui no início, também dá para atribuir sim aquele início ao time um pouco mais completo, um pouco mais inteiro. Aí quando começa a machucar jogador não tem quem colocar. Então é muito disso, né? Pro São Paulo é ótimo que o campeonato pare agora. Se o campeonato não para, poderia... São Paulo não, pro torcedor do São Paulo. É ótimo. Sim. Dá uma folga aí de 2 meses. Não aguenta mais ver o time jogar. Porque se continuar nessa sequência, a tendência é que daqui a pouco estivesse coladinho na zona do rebaixamento. Com uma parada, quem sabe consegue recuperar um pouco melhor os jogadores. A questão da confiança começa a ficar para trás, porque tem 2 meses praticamente. Então, o que aconteceu até agora, o jogo de hoje, por exemplo, daqui a 2 meses ele já está meio esquecido. Então, o time volta zerado na parte de confiança e talvez com mais jogadores disponíveis, né? Numa melhor condição, com mais gente preparada para jogar. Mas é um time que tem que estar ligado nos 2 polos ali. Ele está naquele bolo, como o Corinthians, como o Atlético, como o próprio Vasco que está lá embaixo. Se o Vasco ganha umas 3 seguidas, ele se aproxima lá de um 7º, 6º lugar, né? O Vasco está a 5 pontos do São Paulo. Então, São Paulo é mais um desses times aí que são muito parecidos. Esse momento é muito ruim, pelos desfalques, pela falta de confiança. Mas, como o campeonato vai parar, pode zerar nesses 2 aspectos. Pode pelo menos melhorar na questão dos lesionados e a confiança vai zerar, vai voltar, não vai voltar com essa falta de confiança que tem no momento.